sejam todos bem-vindos a mais uma edição do LSL Cast. E o nosso convidado de hoje é alguém já de casa. Mos Khalifa, muito boa tarde e seja mais uma vez bem-vindo ao LSL Cast. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Muito obrigado. Agradeço não só esta grande equipe que dá a oportunidade não só ao Mos Khalifa, mas a todos esses angolanos que estão em busca do conhecimento, de uma abordagem diversificada. Mais uma vez estou aqui para vos servir. Perfeito. Mos Khalifa, a princípio, como é que começou o ano? O ano para mim começou normal, como de outras vezes, porque eu sou muçulmano xiita, então nós não comemoramos essas festas, mais ou menos assim. Mos Khalifa, começamos o ano com um assunto muito relevante dos Estados Unidos que capturou o Maduro. O que é que tens a dizer inerente a este assunto? Primeiro, antes de responder realmente a tua pergunta, eu praticamente já sabia que o assunto seria esse. Afirmativo. Mas eu pensei que nós poderíamos falar um pouco sobre a liberdade. Porque é da liberdade que dá a iniciativa a certos parlamentares se comportarem de forma corrupta, quer dizer, invadir outras nações sem o consentimento daquele povo. Nós falamos muito sobre democracia, falamos muito sobre a liberdade. E nós, africanos, não temos noção o que realmente é a liberdade. Para se plantar uma liberdade, precisa sacrificar a moralidade. Para se plantar uma liberdade, precisa se sacrificar a liberdade. Porque é a moralidade, né, que realmente ela é construída a partir das regras disciplinares. E essas regras disciplinares, ela vem a partir de normas ditatorial. Então significa que não há um problema nenhum no que é ditado, mas há um problema quando as pessoas tentam aderir à liberdade para corromper as normas ditadas. Por isso é que nós, africanos, hoje estamos a dizer que os valores estão a desaparecer. Mas por que os valores estão a desaparecer? Elas estão a desaparecer também porque estamos à busca dessa liberdade que é a democracia. Não sei se o irmão consegue compreender. Agora, E nós ainda não encontramos a liberdade? não Nós, os entendo. africanos, ainda não encontramos a liberdade? Não, nós já vivemos na liberdade. Nós já vivemos na liberdade. Antes mesmo do homem branco chegar em África, os africanos sempre viveram na liberdade. Primeiro, que se submeter à nudez, se submeter ao não discernimento para então assim reagirem de forma emocional, discordarem realmente a crença que o Criador do universo é único e abraçar crença e venerar outros seres como eles mesmos, porque assim os africanos foram, por isso é que nós falamos os deuses ancestrais. Então, quando o Criador do universo dita uma regra, nós temos que seguir e acreditar. Mas quando a gente começa a buscar normas baseadas nas nossas emoções para satisfazer os nossos desejos, significa que nós já estamos praticando as liberdades, a democracia. Então, o que realmente é a liberdade e a democracia? É viver do jeito que eu quero viver ou que nós queremos viver. E não viver do jeito que o Criador do universo ditou as regras para nós viver. Então, nós já vivemos na liberdade. Entende? Nós já vivemos na liberdade. Entendo perfeitamente. E tem muita gente que até o momento não entendeu esta captura do Maduro. E eu queria para o Mos Khalifa explicar para essas pessoas que não entenderam até o momento por que os Estados Unidos está a agir desta forma. Primeiro, as pessoas que não entenderam ou que realmente fingem não compreender são aquelas que não compreendem o que é uma soberania e o que é uma autonomia e o que é ter espírito de patriota. Muitos angolanos, dentro e fora de Angola, eles acham que a Venezuela é como Angola, ou o povo venezuelano ou como o povo angolano, ou realmente a Revolução Bolivariana, ou a iniciativa que o Hugo Chávez e o Che Guevara e realmente o Maduro deram a sequência, hoje dão a sequência, é como se fosse o governo do MPLA. Não, extremamente diferente. Antes realmente de surgir o Hugo Chávez para dar sequência a essa Revolução Bolivariana, o que realmente aconteceu? A Bolívia era governada por descendentes de espanhóis que foram deixados por lá.
a América, ela é um continente de Inca, Maia, Azteca e Guaranis. Se vocês prestarem muito atenção, vão ver que o Maduro, Che Guevara e Hugo Chávez têm traços de povo indígena. Esse povo indígena são povos nativos daquela terra. Logo, os espanhóis, quando vieram, mataram quase a metade do povo indígena. E os filhos deles foram deixados na América Latina, então, para explorar a riqueza e mandar para a Europa e para a América. Sempre essa direita corrupta que governava a Venezuela e assim a Bolívia e quase a América Latina toda. Então, o que realmente acontece? Esses descendentes de Inca, Maia, Azteca vão se esforçar para chegar ao poder, para então extrair o seu recurso mineral deixado pelos seus ancestrais e a sua própria terra que os oferece, como petróleo e tantos outros recursos, para darem ao povo nativo uma vida digna. Só que ao longo da história, as empresas estrangeiras que foram colocadas naquele país, quando chega então a Revolução Bolivariana, né, na Venezuela, os Estados Unidos da América e a União Europeia dão um decreto para então as empresas proclamarem falência, tá vendo? Certo. Decretarem falência. Falência para quê? Para dizer que os líderes da Revolução Bolivariana não sabem governar, estão a produzir o caos. Estás a compreender? Então eles fazem isso também como vão fazer com Angola, porque a maioria das empresas em Angola é estrangeira e se vir um líder realmente tipo Mos Khalifa, que tentar colocar o angolano no centro das atenções, eles realmente vão decretar falência nas empresas para a pobreza, a miséria duplicar e assim o angolano achar que o Mos Khalifa não sabe governar. Então, o povo da Venezuela é um povo que já consumiu o discurso do Hugo Chávez, o discurso do Maduro, o discurso do Che Guevara, o discurso realmente do Fidel de Castro. Então, é um povo que tem espírito de revolução, de patriota, de soberania, diferente do angolano, que tem um comportamento e um espírito de subserviência às forças estrangeiras. Por isso é que o angolano, dentro e fora de Angola, está a confundir a revolução na Venezuela com o comportamento corrupto do MPLA em Angola, achando que é a mesma coisa. Os americanos, desde sempre, têm a história realmente de invadir terras de outros povos que têm recurso mineral para então assim sustentar a sua corrupção. Então, isso não é de agora. O americano sempre agiu assim, isso não é novidade. Não, o Mos Khalifa está a chamar os americanos de corruptos. Não, eu não estou a chamar os americanos de corruptos. Os americanos se demonstram, se vendem como corruptos, porque quando você invade terra de outros povos, sem o consentimento de outros povos, você está afirmando que você é corrupto. Não é o chamando o americano de corrupto. Não, o americano se descreve como corrupto quando invade a soberania de outros povos sem o consentimento dos mesmos. Bom, perfeito. Eu gostaria de saber, no ponto de vista do Mos Khalifa, aquilo é uma captura ou um sequestro? E na qualidade de ser um presidente da Venezuela, ser capturado daquele jeito, será que é aceitável? Primeiro eu chamo aquilo de um grande desrespeito, mas também só aconteceu por uma traição interna, né? Dos generais que realmente fingiam que estavam em prol do país, em defesa da nação, mas não estavam. Mas, Generais da Venezuela? sim, se fosse realmente para entrarem terra a terra em guerra, os americanos poderiam perder. E uma das coisas que nós angolanos e outros povos não conseguem compreender. Poderiam perder de que jeito? Iam perder de guerrilha em forma de tiroteio, iam perder porque eles perderam realmente no Vietnã. Onde eles vão só perdem. Uma das coisas que o povo não está conseguindo compreender. A América não é um exército poderoso. A América não é um país poderoso. A América é um país covarde. Ela aproveita-se de países que estão a emergir, países que não têm poder bélico, países que não têm grandes armamentos para ele poder invadir. Por que realmente os Estados Unidos não invadem a China, mesmo a China de respeitar os direitos autorais de muitas marcas? Por que não faz isso? Porque os Estados Unidos sabem que a China tem uma potência bélica maior do que ele, e se ele ir lá vai perder. Por que os Estados Unidos não avança com a Rússia? Mesmo sabendo que a Rússia faz o que quer fazer, mas ele vai atacar um Afeganistão, vai atacar um Vietnã, uma Venezuela, onde tem realmente exércitos que não têm um poder bélico tão forte. E ele faz isso para quê? Para ameaçar assim Angola, ameaçar outros países latinos. Porque se os Estados Unidos fosse uma nação forte, deveria realmente enfrentar as nações fortes que muitas vezes subestimam o poder americano. Estás a compreender? Entendo perfeitamente. E como outros países devem se posicionar perante essa situação? Todos os países têm que não concordar com o comportamento dos Estados Unidos da América.
porque eles vão perder. Quando você se torna aliado de cobra, depois ele vai te morder. Então, os Estados Unidos não é um país para se confiar, não é um país para estar ao lado dele, porque tarde ou cedo a América vai extremamente cair, porque já está a cair. Então, os países têm que se sentir, uma vez que a Venezuela realmente esteja sob controle dos Estados Unidos da América, vai acontecer com todas as nações que quiserem se autoafirmar soberano, especialmente países que têm muito recurso mineral como Angola. Então, hoje vivemos num mundo onde você não pode se decretar autônomo, você não pode se decretar soberano, você não pode falar sobre patriotismo, porque se você tentar falar sobre patriotismo, você realmente será sequestrado pelos Estados Unidos da América, coisa que nós não podemos concordar com isso, porque isso é Angola, e Angola é um país que vai esforçar ser uma nação soberana quando realmente tiver um grande líder. Por enquanto, Angola ainda é subserviente realmente aos Estados Unidos da América, por isso é que ainda não arrancaram o MPLA da desgovernação de Angola para colocar a UNITA. Perfeito. Mos Khalifa, será que essa situação também pode afetar outros países? E se sim, de que forma? Primeiro, só pode afetar outros países se outros países tiverem um povo como o povo da Venezuela, que não se vendem por comida, mas morrem pela honra. Não é a nossa situação. Nós somos um povo que clamamos por comida, lutamos por comida. Então, qualquer empresa estrangeira que trazer aqui alimentação industrial, mesmo com química, para retardar a nossa habilidade de discernimento, nós vendemos o nosso país. Não se está entendendo? Então, todo país que tentar realmente se posicionar como soberano vai sofrer o que a Venezuela está sofrendo. Mas se submeter à subserviência americana, vai continuar como é. Como é, vai continuar, por exemplo, Angola se submete aos Estados Unidos da América. Por isso não avança. Perfeito. Mos Khalifa, a Venezuela tem uma parceria bilateral com a Rússia, com a China e Irã também. Por que até o momento esses países não apoiam a Venezuela? Primeiro, quando vocês dizem que este país não apoiam a Venezuela, desde que a Venezuela foi embargado, quem sempre apoiou esses países? São os países que você aqui citou. O problema é que a imprensa, a mídia não divulga isso. Então apoiam? Não. Estão a apoiar Há nesse uma momento? troca de comércio. Enquanto a Venezuela vai vender o que é seu de direito, que é o petróleo e outra riqueza, a Venezuela vai extraindo dinheiro, porque muitas vezes os Estados Unidos da América decreta certos países para não vender produto a certos países que não querem ser escravos dos americanos. Mas a China, a Rússia, o Irã, como têm poder, não aceitam ser escravo dos Estados Unidos da América. Mas os países latinos ou os países africanos que ainda não têm esse espírito de soberania, de autonomia, se submetem realmente às ordens americanas para não fazerem negócio com a Venezuela e não só também com a Cuba. O que vocês têm que compreender, os Estados Unidos da América não consegue ser um país forte e firme, não consegue ter uma economia poderosa se não subjugar outros países para não fazerem comércio com a Cuba ou Venezuela. Então, quando nós falamos que a Cuba não avança, mas não avança por quê? Por causa do embargo. E o embargo que realmente sofre é quando os Estados Unidos realmente aciona outros países para não negociar realmente com a Cuba e a Venezuela. Mas a China, o Irã e a Rússia, como são países que têm autonomia, não escutam o que os americanos falam. Então, a Rússia, realmente a China e o Irã sempre vêm fazer comércio com a Venezuela. Essa é uma das formas de ajuda mútua entre os dois. Entende? E, atualmente, o povo da Venezuela, como é que deve se posicionar? Quando nós falamos o povo da Venezuela, se eu dizer o povo da Venezuela está feliz, não é verdade. Vou explicar por quê. Porque sempre numa nação há uma divisão entre os povos também. Temos aqueles que acreditam muito no discurso da direita, que é promovido pelos grandes empresários, pelos ricos. Esses são que realmente são pró-americanos. Esses, na realidade, estão felizes com a situação que o país se encontra, que é os americanos vindo realmente para pôr ordem, regra nas suas próprias terras. Então, esse tipo de venezuelano está feliz. Mas a maioria, que são realmente os pobres, que já entenderam o espírito de revolucionário, o espírito de patriotismo e soberania, o espírito de não vender realmente a sua honra por comida, esses são a maioria, não estão satisfeitos com o comportamento que os americanos colocou agora na Venezuela. Então, o Mos Khalifa está a dizer, uma parte da população está satisfeita, certo, e outra não. Sim, sim. Quer dizer, o que não está satisfeito é a minoria. Porque são esses que realmente seguem o discurso da direita, né?
que nós falamos, da elite, mas a maioria do povo que são os campesinos mais pobres, que realmente sempre lutam para ter o básico, né? Para ter o básico, o pão nosso de cada dia nos separa hoje. Estes realmente que não estão satisfeitos vendo o americano invadir a sua terra e arrancarem um líder que realmente colocaram no poder. Entendo. Isso pode afetar os países africanos? De que forma? Não entendo. Repete sua pergunta. Essa situação pode afetar também os países africanos? Primeiro, temos que compreender. Os países africanos não serão afetados por isso. Porque na maioria dos países africanos, não tem, eu já disse, eles não têm espírito de soberania. Eles não têm espírito de autonomia. Eles não têm espírito de patriotismo. Vou dar um exemplo muito simples, por exemplo. Se olharmos a nossa oposição, né? A nossa oposição que é a UNITA está satisfeito vendo realmente os americanos invadindo um país. Mas agora, você satisfeito? Como assim? Sim, deve se perguntar. O ACJ fala de patriotismo, fala de soberania, fala de autonomia nos seus discursos. Mas um homem que fala sobre isso, como que se sente satisfeito vendo um país entrando num país e impondo regra? Significa que esse líder da oposição é subserviente a esse comportamento dos americanos invadir outra nação. Não sei se está entendendo. Eles se pronunciaram dizendo que estão satisfeitos com isso? Não, quando faz um texto e diz que é agradável, é correto que os Estados Unidos combate os ditadores, arranca os ditadores, significa o quê? Que está satisfeito por arrancar aquele líder. Só que ele precisa compreender que o caso da Venezuela é extremamente diferente, porque se o ACJ tentar ter o espírito do Maduro, que é o espírito de patriota nacionalista, os americanos também vão arrancar ele do poder, estás a compreender? Como arrancar o Maduro. Assim como os americanos deram um decreto, realmente ao MPLA, para matar o Jonas Savimbi, porque o Jonas Savimbi trouxe o discurso de patriotismo, primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, e o resto que fica nas suas terras. Pronto, você coloca o angolano no centro. Então qual é o problema? Se você, sou eu, UNITA, qualquer um, tentar colocar o angolano no centro das atenções, vai ter que sofrer embargo dos americanos. Perfeito, entendi, perfeito. Moscalef, Angola deve ou não se pronunciar sobre essa situação? Não, Angola deve se pronunciar? Angola deve se pronunciar. Por quê, Moscalef? Mas Angola só vai se pronunciar de forma correta, ou só poderia se pronunciar de forma correta se tivesse um líder. Nós em Angola não temos líder. Eu já disse várias vezes. Nós temos político. E político presta um serviço às corporações internacionais, o sistema financeiro. Por isso é que ainda não vimos o João Lourenço se pronunciar sobre essa questão. Está a entender? Porque se o João Lourenço estar de acordo ao comportamento do povo da Venezuela, ele também pode ser arrancado do poder e colocar em a UNITA no poder. Isso faz alguma diferença? Diferença de quê? Se o João Lourenço se pronunciar. É isso que eu estou a dizer. Se pronunciar a favor da Venezuela, ir contra realmente a América, já não será bem-vindo. Por exemplo, no tempo do José Eduardo dos Santos, eu já disse isso outras vezes, nós éramos mais pró-russo, ou o russo era mais pró-Angola, no tempo do José Eduardo dos Santos. Certo. A Rússia, a China e o Irã não têm a cultura de arrancar um líder, né, da liderança. Não tem essa cultura, um político da liderança. Vimos isso na Líbia, vimos isso no Iraque. Quem tem esse comportamento é os americanos. O João Lourenço, de forma estratégica, para não passar por essa situação que está acontecendo realmente com Maduro, ele tornou-se extremamente aliado dos americanos. O Joe Biden veio para aqui, veio fazer o quê? Fazer alianças, coligações. Certo. O Trump chega ao poder, o João Lourenço vai para lá. Fazer o quê? Fazer alianças fortes. Então não importa realmente quantos presidentes o Donald Trump vai arrancar do poder, enquanto o MPLA ser subserviente à América, isso não vai acontecer aqui. Tem certos políticos que dizem que o João Lourenço também deve ser capturado, como aconteceu com o Maduro. O que é que achas sobre essas abordagens de outros políticos e membros da sociedade civil? Primeiro, ter esse comportamento é se posicionar como animal e não como ser humano. Porque o ser humano discerne. E todos aqueles que discernem chegam à percepção que nenhuma nação deve invadir outra nação. Nós temos problemas internos. E muitas vezes uma parcela desses problemas vem do próprio Estados Unidos da América.
Então, os problemas internos devemos resolver de nós para nós mesmos. Nós não podemos permitir que nenhuma força entre aqui para arrancar uma liderança e levar. Sabe por quê? Porque nesse exato momento nem o nosso exército será respeitado, será desqualificado. Significa então que nós não somos donos dessa terra, somos caseiros. Estamos aqui apenas para controlar esta fazenda chamada Angola, que tem recursos minerais que pertencem aos Estados Unidos da América. Agora, se os Estados Unidos da América vir para aqui, tirar o MPLA e pôr a UNITA, tirar realmente o João Lourenço e pôr o ACJ ou um outro candidato, você acha que nós não vamos pagar o preço? Sabe quanto nós vamos pagar? Se os Estados Unidos é que vir aqui para arrancar o partido que ele deixou no poder, nós vamos pagar preço. E o preço que nós vamos pagar é de fazer que o estrangeiro, ou permitir que o estrangeiro vive acima de nós, como nós já estamos a pagar esse preço. Então não adianta realmente chamar os americanos para vir aqui arrancar realmente uma liderança. Quem tem que fazer isso somos nós, a partir do momento que nós, angolanos, temos que sair desse estágio de macaco, nos comportar como humanos, discernirmos para poder, então, arrancar esses partidos que estão a serviço das corporações internacionais. Então, Mos Khalifa repudia veementemente esse tipo de abordagem. Esses nem deveriam ser políticos. Num país sério, estou a falar de nação séria, país sério, deveriam ser processados. Porque um parlamentar não pode ter essas ideias. Um parlamentar não pode permitir, por mais problemas que a gente tenha, que venha aqui uma força estrangeira ditar regras, já que é um país que tem Constituição, falam de soberania e tem um povo. Então, em país sério, estou a falar país. Nós não somos ainda país. Nós somos como se fosse uma aldeia onde cada um faz o que quer, né, para satisfazer apenas as suas emoções ou seu instinto fome. Então, cada um vai ter comportamento de traição. É o mesmo comportamento que nós temos. Nós vimos realmente num supermercado, numa loja chinesa, o chinês ou o americano fazer com o angolano como quiser, e nós olhamos, é a mesma coisa, estamos a ver o americano fazer com a Venezuela e achamos normal. E nós queremos que também venha fazer. Então, esse espírito de traição, espírito de traidor, não pode imperar realmente num país onde tem povos que refletem, povos que pensam. Entendo. Agora, falando do nosso país, que visão o Mos Khalifa tem para 2026? Será que o governo vai mudar alguma coisa? Primeiro, é aquilo que eu estou aqui a dizer. Nós queremos ter a vida que outros povos têm. Mas para termos a vida que outros povos têm, nós temos que parar e refletir o que é ser povo e o que é ser massa de manobra. Nós angolanos não somos ainda povo, nós somos massa de manobra ou propriedade privada da UNITA e do MPLA. Ainda não somos povos. Então, pode vir 2027, tudo que vai ter de novo é eleição, mas no comportamento social dos angolanos não vai mudar nada, porque para mudar o nosso quadro social, nós precisamos ter um líder. E tendo esse líder tem que instalar o espírito no angolano de patriotismo, para que o angolano possa defender a sua terra, o seu recurso mineral de qualquer país que venha aqui para invadir. Não se está a compreender? Então pode vir 2027, nada vai mudar, vai ser a mesma coisa, porque são forças estrangeiras que precisam plantar líderes aqui corruptos para extraírem a nossa riqueza de bandeja, para que eles vivem melhor e a gente continua nesta degradação. Não importa quem vai vir, seja o NITA ou o MPLA, seja PL, seja para já, seja o que for. É só uma questão de tempo, vocês vão perceber, porque a política é uma arte de produzir miséria. E dessa miséria, ela gera emprego formal para quem vem do campo do extermínio, do exercício do raciocínio. É mais ou menos assim. Perfeito. Muitos cidadãos sentem que a vida está difícil. Menos emprego, produtos caros e serviços que não funcionam bem. O que pensa sobre isso, Mos Khalifa? Na sua visão, o que pensa sobre isso? Na realidade, sempre a vida esteve difícil. Sempre. Moramos em barraco, moramos em casas de chapa, vivemos sem água, sem luz, sem saneamento básico. Nós estamos assim há muito tempo. Tem chance de o governo mudar isso em 2026, esse ano? Não, é aquilo que eu estou a dizer. Para você mudar esta realidade, tem que ter líder. E o líder não precisa chegar ao poder para transmitir uma mensagem despertadora. O líder não precisa.
Se nós olharmos para os partidos da oposição, eles só falam que não tem água, não tem luz, não tem água, não tem luz. Mas é só o jogo da política. Então não pensam que vai mudar. Por isso é que eu disse, todos os países que têm muito recurso mineral, para você tirar, extrair disso e dar ao seu povo, você pode sofrer realmente embargos, sofrer sanções internacionais. Porque as grandes potências, eles precisam extrair este recurso num preço de banana. E neste preço de banana, faz esses países viver melhor do que nós. E se algum líder africano ou algum político tentar realmente trazer o espírito para fazer do povo viver bem, o povo vai ir contra este mesmo líder ou este mesmo político. Por quê? Porque é aí que os Estados Unidos vai se sentir pressionado, vai acionar as empresas estrangeiras que estão aqui, decretar falência. Tudo aqui é estrangeiro. Todas as empresas estrangeiras. Já imaginaste? Porque essas empresas não estão aqui só por estar. É uma arma estratégica. Cada loja, cada supermercado que aqui está construído, não é apenas loja. Vocês vejam, uma loja, está pintado, está bonito. Não. São armas estratégicas das grandes corporações. São empresários ocultos que estão aqui para delimitar o nosso desenvolvimento, delimitar a nossa autonomia, a nossa criatividade de extrair a coisa também do zero. O nosso espírito de tentar do zero. Então eles estão aqui para isso. Uma vez que você, ou sou eu, o qualquer um que dizer, vamos fazer do nosso país o que nós queremos, eles vão decretar falência e a pobreza vai duplicar, a miséria vai duplicar. Um povo que realmente só tem espírito de comida, de pensar comida, só fala de comida, também motivado por alguns ativistas que vêm aqui, só querem falar, não tem água, não tem comida, está dormindo com satopeia, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, o povo vai engolindo esse discurso. Vai achar, para que construir país só tem que se falar de comida, tem que se falar de honra. Então, um povo sem honra vai ajudar as corporações internacionais que muitas vezes vão decretar falência, arrancar esse líder para trazer um outro líder que vai favorecer as empresas estrangeiras. Não sei se consegue me compreender. Quando eu pergunto se 2026 será diferente, estou a me referir a algo que é retórico. Quando se aconchega às eleições, o governo tem de baixar as cestas básicas e outros. A vida fica mais fácil. Não, isso todos nós já soubemos. Muita coisa já está a baixar. Muita coisa já está a baixar? Sim, muita coisa já está a baixar. Entende? As maratonas já estão a surgir. O Beto Cangamba já disse que vamos trazer de novo as maratonas. Isso aí você sabe, todo mundo sabe. Eu não estou aqui para falar as coisas que todo mundo já sabe. Em toda parte do mundo é assim. Quando as eleições estão a se aproximar, vou te dar um exemplo. É bem fato, e você sabe disso. Depois de 2022, após as eleições, onde foram os ativistas? Onde é que estavam os ativistas? Porque é um momento que já não tinha dinheiro em circulação. Estás a compreender agora? Agora, chegamos à época das eleições. Os ativistas estão a surgir novamente. As críticas estão a surgir novamente. Porque depois de 2020. Eles ganham com isso? Isso é fato. Não sabia, mas... Isso é fato, porque se não ganhassem com isso, eles deveriam dar sequência a esse trabalho após as eleições, porque o nosso povo precisa de um discurso de desprivatização mental e uma ressurreição espiritual. Por que ele se ausenta? Porque é um momento de falar de campanha, falar de política, e é um momento que gira dinheiro e muito dinheiro, estás a compreender? É a mesma coisa que vai acontecer na alimentação. O que eu queria saber na realidade, como é que eles ganham? Como é que eles ganham? Se circula dinheiro, acho que é para pré-campanha ou campanha eleitoral. Desde que você me fez a entrevista, tu já me viu uma vez eu aqui dar discurso pro MPLA? Nunca. O problema é que as pessoas não discernem para compreender a minha mensagem. Já me viste um dia eu aqui dar discurso para favorecer a UNITA? Nunca. O problema é que as pessoas não discernem, porque não querem discernir. Tá entendendo? Eles ouvem, mas reproduzem como ouvem. Eles leem, mas reproduzem como leem. Eles não descodificam, eles não decifram. Agora vamos lá. Me mostra os ativistas que não são pró-UNITA. O que a UNITA fala no parlamento? O povo está com fome, o povo está com fome, o povo está com fome. O que os ativistas falam? Mesma retórica que a UNITA planta. Estás a compreender? Vamos lá. Qual é ativista neste país, neste país Angola, que já disse que a UNITA tem que ser criticado? Eu sou o primeiro e o único. Agora, as pessoas estão a aprender. Os ativistas dizem que
até os que estão lá fora. A UNITA não pode ser criticado porque nunca governou. A UNITA não pode ser criticado porque nunca E governou. qual é a visão do Mos Khalifa? Não é qual é a visão do Mos Khalifa, qual é a visão correta. A UNITA deve ser criticado porque ele cede às pressões internacionais para manter o MPLA na desgovernação de Angola e o povo que se dane. Estás a compreender? Então é aí que esses ativistas, muitos deles recebem dinheiro e outros têm a proposta que quando a UNITA chegar no Parlamento vão se tornar deputados, assim como dito dali. Estás a compreender como Então essa funciona? proposta que ele recebe da Sim. UNITA. O Nelito Equique é tão estratégico que entrou na sociedade Como é que o civil. Mos Khalifa sabe disso? Oh, é preciso ter o discernimento e ter pessoas que trabalham lá dentro e que passam informação para os Mos Khalifa. Então, o Mos Khalifa tem alguém dentro que te passa informação. Porque tem gente que está na UNITA, que está descontente, que fala, Mos Khalifa, que estão a fazer isso, fala mesmo. Complicado. Mos Khalifa, estamos em 2020. Quem são essas pessoas, Mos Khalifa? Faz favor. Boa, Mos Khalifa, estamos em 2026 e as eleições de 2027 se aproximam. Como avalia a preparação do país para essas eleições? Como é que o Mos Khalifa avalia? Primeiro temos que compreender, quando vocês falam as eleições de 2027, as eleições de 2027 já está ganhando, o MPLA já ganhou as eleições. Você tem que falar as eleições de 2032. De 2032. Mas como é que o MPLA já ganhou as eleições se ainda... Parem com isso. Não vamos aqui se mentir. Não vamos aqui se mentir. Quem sustenta tudo aqui é MPLA. Quem sustenta tudo E se aqui o MPLA vai ganhar as eleições, por que esse todo o protocolo? Isso é uma estratégia porque a UNITA não quer perder o status do maior partido da oposição. E muitos jovens angolanos, ou o povo angolano, só está a sofrer porque não consegue entender que um partido, por mais que tenha tanta popularidade, não significa que vai vencer as eleições. Vencer as eleições depende muito de acordos internacionais. E o João Lourenço viaja muito para quê? Para perder a eleição. Você acha que o João Lourenço viaja tanto para perder a eleição? Você acha que o MPLA entrega as terras, as lojas para o estrangeiro para perder a eleição? É mesmo isso que está na vossa cabeça? Como então? Mas a UNITA, quando diz somos fortes no espaço e no tempo, vou dar uma dica. Primeiro, a derrota da UNITA, o ACJ já explicou a todos nós, e vocês não estão a dar conta. Existe linguagem subliminar. Quais são essas linguagens? Vamos lá. O ACJ teve apoio em 2022 da sociedade civil. Teve apoio também do Bloco Democrático. E de outros partidos que realmente juntaram. Para quê? Para vencer o MPLA, para arrancar o MPLA. Também teve o povo junto com a UNITA. Não é assim? É assim. Por que a UNITA não está governando? Porque o MPLA fraudou as eleições? Vocês sabem que não. Eu sei que não. Eles também sabem que não. Os ativistas também sabem que não. O que realmente aconteceu? Veio a pressão internacional. E a UNITA cede esta pressão internacional. A UNITA se considera um partido forte no espaço e no tempo. O único que realmente pode substituir o MPLA. É isso que a UNITA fala. Como é que a UNITA agora está a pedir unificação com novos partidos? Vamos se unir. Mas como é que esses partidos vão se unir com você? Se já se uniram em 2022 e você não teve coragem de bater frente realmente às corporações internacionais. Então, é aí a UNITA já está a mostrar a sua fragilidade, a sua fraqueza, que sozinho não vai a lugar nenhum. Então o MPLA, de forma estratégica, que produziu vários partidos diferentes para confundir voto, o MPLA já venceu. Mas com o surgimento para já servir Angola do Abel Chivokuvuku... É só para dispersar voto. A UNITA já está... Nada vai mudar? Primeiro, a UNITA já está... Não vai mudar o jogo? Não, a UNITA já está a passar para o MPLA. A UNITA já está tentando sair do acordo que se fez pós a guerra, que era de ser subserviente, ser submisso. Agora, como ele está a sentir que tem um pouco mais de popularidade e a fome está a fazer o angolano ser nervoso, já está a usar linguagem musculosa, linguagem agressiva. Então o MPLA vai produzir o Prajar.
produzindo para já, é para que depois de 2027 a UNITA vai começar a ser descartado e o para já vai fazer o lugar da UNITA. Não sei se estás a compreender. Moscalifa está a dizer que o MPLA está a formar o Prajá. Sim, sim. Com que finalidade? É para dispersar voto. É para que a UNITA realmente depois de E o que é 2027 que vai faz o começar. Moscalifa entender isso? Tem que ter, eu sempre falo, as pessoas têm que ter discernimento. Tá a ver? As pessoas têm que começar a perceber além daquilo que os olhos vê. Mente. É aqui. Não é isso aqui. Não é ouvir. Tá a ver? Existe literatura de decifração, de decifrar as coisas. Existe a literatura da escrita. Existe a literatura da numerologia e simbologia. Se eu te dizer que isto aqui significa isso, você vai dizer que eu estou maluco. Por quê? Que você só consegue ler imagem e não o que está além da imagem. Estás a compreender? É isso que eu estou a explicar aqui. Não, mas o Moscalifa também deve nos dizer quais são os sinais que o Moscalifa vê para o Moscalifa pensar dessa forma. Eu estou a dizer que 2027 o MPLA já venceu as eleições. E a UNITA já está a mostrar que perdeu as eleições a partir do momento que vai suplicando a esses partidos que o MPLA forjou para ajudar a chegar lá. A UNITA está a mostrar, se eu sou forte no espaço e no tempo, eu preciso de suporte para vencer o MPLA? Claro que não. Quando eu começo a recorrer aos partidos que o MPLA legaliza para me incentivar a chegar ali, o que eu estou a dizer? Sem esses partidos, eu não vou conseguir chegar ali. Entendeste? Certo. E está a surgir a intriga entre a UNITA e o Prajá Servir Angola nas redes sociais. Será que isso aqui é para distrair o povo? O que eu estou a dizer? Porque a UNITA não está a conseguir fazer do Prajá um partido escravo à UNITA. E a UNITA quer fazer uma pressão para poder ter um caminho e chegar lá de forma livre. Mas por que o Prajá não se submete? Ele não se submete porque sabe que a UNITA não terá coragem realmente para reagir perante as pressões internacionais. Estás a compreender agora? Entendo. E se o Moscalifa fosse o presidente da UNITA, o que faria? Primeiro, eu já disse de outra vez, após as eleições, se eu ganhasse de forma justa, porque também não basta só dizer ganhamos as eleições. Eu tenho que realmente provar. E às vezes, prova-se a partir da expressão popular. Eu, como líder, daria um discurso de nação numa praça pública. Entende? Poderia analisar a quantidade da popularidade que poderia estar ali. E eu poderia tomar uma iniciativa. Discurso da nação? Sim, um discurso de nação. Em 2000, antes das eleições de 2022, o Adalberto deu um discurso da nação. Não deu. Eu até falei isso com o Sapinhala num outro programa. Não deu, não. E aquilo ele era mentiu que ele falou na imprensa. Que disse, mas não disse. Uma coisa é você falar na rede social. Tá vendo? E outra coisa é você falar numa imprensa nacional. E se a imprensa nacional não dá espaço? Não, é isso que eu estou a dizer. Eu não vou ter que depender da imprensa. Eu vou dar um discurso de nação perante uma praça pública. Não sei se estás a entender. Perante uma praça pública, onde não irá depender da imprensa do Estado. Aí eu vou ver a quantidade da popularidade que vai estar ali, entendeste? Para então criarmos um governo paralelo, para fazer pressão ao MPLA, fora do parlamento. Do que estar no parlamento e ganhar dinheiro e o povo que chupa o dedo. Então, o Moscalifa está aqui a dizer que 2027 está garantido para o MPLA. Isso é bem fato. Eu estou a explicar aqui. A UNITA está a suplicar apoio. Porque a UNITA, segundo a UNITA, parto racha, o MPLA vai sair do poder. Eu acho que o Sapinala, no programa onde esteve em debate com o Moscalifa, garantiu isso. Primeiro, eles falaram isso em 92. Em 92, não venceram. Falaram isso em 2022. Não venceram. Estão a trazer a mesma narrativa, mesmo discurso. Em 2027, nós vamos vencer as eleições. Não sei se está a compreender. O problema é que a UNITA, eles só querem que não perca as cadeiras no parlamento. E para isso precisa ter mais seguidor. E seguidor no formato de ignorante. Por quê? Porque a UNITA é um partido realmente de gente muito ignorante.
Olha lá o que o Adriano Sapinhala disse num texto. Não deveria dizer aquilo. Disse primeiro no programa do Che Agora Aguenta que a Jamba não é como o MPLA nos ensinou. Significa que o MPLA nos mentiu que a Jamba é um grande lugar, é um lugar perfeito, bonito. Mas quando se foi lá na Jamba, só vimos mata, só vimos degradação, não vimos nada. Então ele mentiu. E mentiu e o povo sabe disso. Mas como nós somos burros e ignorantes, ainda vamos passar a mão na cabeça. Esse é um ponto. O outro ponto é quando ele diz, nós viemos das matas, estamos em Luanda, já temos casa. Viemos das mata. Quer dizer, já está a fazer a afirmação que eles lá viviam nas matas e não em grandes casas, em grandes casarão. Então, eles estão felizes por virem aqui e o MPLA pegou o dinheiro do povo angolano, construiu casa para dar para esses matadores que vieram das matas. Estás a compreender agora? O povo não discerne. Pronto. Nós que nascemos aqui em Luanda, nós que crescemos aqui em Luanda, nós temos casa. Nós temos casa. Só que as casas que nós temos não foi construído com dinheiro da corrupção do MPLA. Não sei se o irmão consegue me compreender. Então, Estou entendendo. as nossas casas são construídas. Nós aqui em Luanda, Adriano Sapinhala, talvez estás a me ouvir. Nós aqui em Luanda construímos as nossas casas trabalhando, chamando nos carros, vendendo água, vendendo gás. Estás a compreender? Vendendo nas praças, zungando e muitas vezes trabalhando nas empresas chinesas. Conseguimos comprar terreno e construímos nossas casas. Essas casas não são construídas com dinheiro da corrupção que o MPLA rouba e constrói apartamento para dar para líderes da oposição. Então, quando ele vem e dizer, nós viemos da mata, já temos casa, significa que vocês que estão em Luanda não têm casa, por quê? Por que vocês não têm casa? Porque nós não somos corruptos como eles. Porque nós não se vendemos ao MPLA como eles se vendem. Assim como os ativistas também já têm apartamento. Tem muitos ativistas que já têm apartamento. Mas como é que consegue esse apartamento? Mas, primeiro eles começam como ativista a criticar o MPLA. Depois, quando o MPLA apresenta as mordomias, eles cedem. Assim como a UNITA. Primeiro eles se passaram como um movimento de guerrilha que vão mudar Angola. Por isso conseguimos Mas quando o MPLA lhes deu a proposta de serem oposição para ganhar um dinheiro no fim do mês e terem casa, carro, luxúria, eles cederam. É mais ou menos assim. Por isso conseguimos conotar vários ativistas agora em Portugal. Certo. Então isso quer dizer que é com esse valor que eles Que muitos conseguem viajam. a passagem para Portugal. Sim. E, Moscalef, eu gostaria de saber algo. As frases do "para já servir Angola" será um governo em 2027 ou parte do governo? O que isso significa? Não, eles serão parte do governo. De Mas que não forma? governo. Eu não entendo. Como é que vão fazer Primeiro- parte do governo? Vamos supor, por acaso, se eles perderem as eleições. Não, Como é que vão fazer parte do eles governo? podem perder as eleições. Fazer parte do governo é como a UNITA. A UNITA perde as eleições, mas fazem parte do governo. Terão cadeira no parlamento. E tendo cadeira no parlamento, vão ajudar o MPLA a construir algumas leis. Mas não serão governo. Governo é o MPLA que vai ditar as regras e as normas. Eles no parlamento farão parte do governo. Falar sobre Constituição, falar sobre os problemas. É mais ou menos assim. Perfeito. Moscalefa, já estamos no final do nosso programa. Que mensagem gostaria de deixar para o povo em geral, o povo angolano? E visto que também está-se a aconchegar as eleições, de que forma devem se posicionar? Primeiro vou falar um pouco, vou deixar uma mensagem para o exército angolano, que é um exército composto de Bakongo, Bailundos e Quimbundo. Nós vimos que o Maduro foi traído. E isso não é bom para a imagem de um exército. Então vocês que são generais, que estão a ouvir, são comandantes, não se permitem serem corrompidos com dinheiro dos americanos para então venderem o nosso país. Porque fazendo isso, é se autodesqualificar, é desqualificar uma nação, é desqualificar o próprio exército, é fazer que o povo não tenha mais credibilidade nem confiança a um exército que jura defender uma nação. Vocês estão a compreender? Esse é um ponto. O outro ponto
Nós angolanos precisamos, isso é urgente. Por que nós não estamos conseguir sair da situação que nos encontramos? Por causa de uma única coisa. Se nós fôssemos patriota, nós apenas poderíamos votar como cidadão a partir dos projetos de governação que cada partido apresenta. Mas não é o que acontece. Por isso que eu disse da outra vez. O MPLA está há muito tempo no poder, não só porque tem o controle das armas, nem do dinheiro. É porque ao longo da história, o povo foi induzido a ser partidário. Então o MPLA se tornou um país e uma pátria. Aconteceu também na parte sul. As pessoas não foram na UNITA por uma questão democrática, mas por uma obrigação, uma condição, uma tortura. Isso criou-se uma ideologia tremenda de subservência à UNITA. Então são dois países dentro de um lugar. Por mais que o MPLA faz merda, desculpa por expressão, o povo ainda continua a ser afiliado ao MPLA. E assim vice-versa, a UNITA a mesma coisa. Quando um dia nós angolanos se desvincular do partidarismo para sermos patriotas, nós vamos olhar pelos projetos de governação. E aí nós vamos votar para aquele partido. E se não dar o que nós precisamos, vamos mandar para o lixo e vir outro. Mais ou menos assim. Perfeito. Moscalefa, obrigado pela sua presença. É sempre bom tê-lo cá no nosso programa. E para todos que nos acompanharam do princípio ao fim, obrigado. E essa foi mais uma edição do LSL Cast. Estamos juntos. E é só para dizer que na área técnica está o Francisco Luquino. Fala para vocês o Frederico Luquino. Forte abraço e estamos juntos. Muito obrigado.